A Operação Lava Jato completou 10 anos e há 20 anos, portanto 10 anos antes da Lava Jato, o Sérgio Moro publicou um artigo em que ele tratava da Operação Mãos Limpas, operação que aconteceu na Itália, que resultou em prisão de políticos, resultou em fechamento de partidos tradicionais italianos, mas que depois acabou sendo impedida de prosseguir, esbarrou a Operação Mãos Limpas na resistência de todo um sistema político, financeiro, judicial, econômico. Uma reação que, aliás, produziu politicamente o fenômeno populista Silvio Berlusconi. A chegada do Berlusconi ao poder é exatamente no momento de enfraquecimento dos partidos políticos tradicionais na Itália e uma reação do sistema às investigações da Operação Mãos Limpas. E o Sérgio Moro, quando teve contato com essa operação, quando leu a respeito, estudou a respeito da Operação Mãos Limpas, ele ficou empolgado. Ele achou aquilo formidável. Citou, aliás, várias vezes, mesmo depois da Lava Jato entrar em cena e o Sérgio Moro tornar-se famoso, dando entrevistas atrás de entrevistas e virando figura popular. O Sérgio Moro, várias e várias vezes, mencionou a Operação Mãos Limpas. E nesse artigo, ele observa que qualquer operação contra a corrupção dependeria de manter a opinião pública e, portanto, como instrumento de manutenção da opinião pública, a imprensa, opinião pública e imprensa envolvidas com a operação, com os depoimentos, com as decisões tomadas, com o andamento das investigações. Era preciso, para o sucesso de uma operação como essa, ao enfrentar o poder estabelecido, poder político, poder econômico, poder financeiro, que são coisas distintas, financeiro e econômico, poder burocrático, poder judicial. Para enfrentar o poder estabelecido, era preciso envolver a opinião pública. Fazer com que a opinião pública, o povo, se tornasse fonte permanente de pressão, de apoio à operação e de pressão contra a resistência. Nesse artigo de 2004, o Moro escreveu que a Operação Mãos Limpas foi possível graças a uma nova geração de juízes sem qualquer senso de deferência em relação ao poder político. E falou que era preciso incentivar, porque na época nem era ainda um instituto legal no Brasil, da colaboração premiada. Isso foi feito no governo de Dilma Rousseff, quando se estabeleceu o Instituto da Delação Premiada. Oficialmente, colaboração premiada. O Moro já falava disso. E no texto, ele fala da importância
de um bom relacionamento com a imprensa e com a opinião pública. E que isso era fundamental para esse tipo de operação, apontando que os vazamentos da operação italiana serviram a um propósito útil, dizendo que o constante fluxo de revelações lá na Itália manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Sim, no começo foi isso que aconteceu na Itália. Mas, com o tempo, o sistema reagiu. Em alguns casos, até a máfia foi usada para atentar contra os juízes. Alguns juízes se perderam pela popularidade alcançada, ficaram deslumbrados com a visibilidade que ganharam, com as câmeras de TV, com os microfones, com os artigos que falavam a respeito deles. E tudo isso, somado à óbvia, inevitável reação do poder estabelecido na Itália, esvaziou a Operação Mãos Limpas. Houve punições, houve consequências, mas rapidamente a corrupção sistêmica voltou. E produziu, pelo enfraquecimento dos partidos, o crescimento de um populista como Silvio Berlusconi. A Operação Lava Jato, ela não seria possível se não houvesse corrupção. Negar que houve corrupção em larga escala, negar que havia muita veracidade nos depoimentos do Marcelo Odebrecht, negar que o esquema, inclusive, cruzou fronteiras e se repetiu, em alguma medida, no Peru. E no Peru muita gente foi presa. Um ex-presidente se matou, Alan Garcia, durante as investigações a respeito da corrupção que aconteceu no Peru com o envolvimento da Odebrecht. Na Venezuela, só que na Venezuela, o regime controla o judiciário, agora controla de novo o parlamento, retomou o parlamento. Então, as coisas não avançam. No Equador, na Colômbia e também em alguns países africanos, o esquema foi se reproduzindo em medidas diferentes, em proporções diferentes. No Brasil, que houve ataque aos cofres da Petrobras, não há dúvida. Que houve ataque aos cofres de fundos de pensão, não há dúvida. Aliás, nós temos a estranha situação em que pensionistas e aposentados que foram roubados pelos ataques aos respectivos fundos de pensão, hoje pagam, têm descontos em seus vencimentos, descontos cada vez maiores, bancando a restauração financeira desses fundos de pensão. Ao mesmo tempo, a Lava Jato, ela obteve apoio popular, não só porque durante uns 3 anos ela teve muito apoio na imprensa, nos meios de comunicação, não só por isso, mas também pelo fato de que a população
olhava, naquele momento, para o poder público, para o poder estabelecido, para a elite política, econômica, financeira, e dizia: a lei não os alcança. Só pobres vão presos no Brasil. E a expressão país da impunidade é muito anterior à Lava Jato. Ela já era usada no século passado. No século XX já se dizia: o Brasil é o país da impunidade. E não é diferente no século XXI. E a Lava Jato produziu inicialmente a esperança de que finalmente o poder judiciário caía sobre corruptos ricos ou poderosos. Gente que havia assaltado o erário, o dinheiro do povo, e que não havia distinção, não havia cargo, não havia situação econômica, não havia prestígio político capaz de livrar alguém das investigações. Foi isso que a opinião pública detectou, enxergou e apoiou. Isso, no ambiente que já era de muita pressão, de reivindicações várias, naquelas manifestações do ano anterior, 2013. Muitas manipuladas, é verdade. Muitas daquelas manifestações foram manipuladas e dirigidas. Mas, ao longo do tempo, foi se produzindo também movimentos espontâneos, manifestações espontâneas. Até por isso as reivindicações eram várias. E a Lava Jato chega no Lula. Mas já na época, era preciso notar que o próprio Sérgio Moro, em documento oficial, por escrito, admite a falta de vínculo direto entre o caso do Triplex, do Guarujá, e a Petrobras. E cabia ao Sérgio Moro exclusivamente casos relacionados à Petrobras. Porque esses casos estavam com a 13ª Vara lá em Curitiba. Juiz titular, Sérgio Moro. A 13ª Vara Federal. Não havendo vínculo, já havia algo estranho. Independentemente das investigações estarem ou não sendo conduzidas corretamente, no caso do Triplex, aquele caso não tinha vínculo direto, vínculo legal, jurídico, na peça de investigações com a Petrobras. E o caso de Atibaia, ele acabou se estendendo mais e quando o Moro sai, fica para a Gabriela Hart. Mas o Sérgio Moro, isso só fomos ter as evidências dessas coisas. Um juiz, ele pode ter a certeza de que um crime foi cometido. E pode ter ali, pessoalmente, no seu íntimo, a certeza da autoria do crime. Ele pode olhar para aqueles papéis e falar: foi fulano quem cometeu esse crime. Eu tenho certeza. Ainda que seja assim, ele não pode conduzir o caso numa direção pré-estabelecida, ou seja, bom, agora eu apenas preciso demonstrar o que eu já sei. Não pode.
Isso é ilegal e imoral. E é injusto. Porque às vezes alguém tem convicção de uma coisa, tem certeza, e tempos depois a própria pessoa conclui que estava errada. Puxa, eu tinha certeza e eu estava errado. Eu tinha convicção, mas agora eu vejo que eu estava errado. Até por isso, na função pública, ainda que não seja uma impressão, uma suspeita, ainda que seja naquele momento para o indivíduo uma certeza, ele não pode fazer com que o caso seja conduzido juridicamente numa direção pré-estabelecida, apenas para demonstrar o que ele já sabe. Não pode. Isso vale para promotores. Claro, os procuradores, os promotores, os advogados, em casos públicos e privados, eles têm suas certezas em algum momento. Mas não é isso que deve movê-los, e sim fatos, provas, busca por provas, testemunhas. É preciso que a realidade demonstre que algo aconteceu e que alguém realizou algo, e não a convicção pessoal, a certeza. E a partir, ou desde certo momento, claramente, a Lava Jato passa a se mover com uma conclusão já pré-determinada. E isso não pode acontecer. Porque isso é ilegal, é imoral e é injusto. De qualquer maneira, nós temos duas coisas claras. Havia corrupção em larga escala, sistêmica. Estou falando dos casos relacionados à Lava Jato. Esse havia não significa que hoje não há. E que amanhã não haverá. Não é isso. Mas o Petrolão, assim chamado, não era uma ficção. Basta observarmos o dinheiro que foi devolvido por diversos agentes. E muitos devolveram, claro, óbvio, uma parte do que haviam desviado. Haviam surrupiado. Ora, se houve devolução, houve a admissão do crime. Não há dúvida quanto a isso. Outra coisa é quem participou do quê, quem encabeçou, quem dirigiu, quem comandou, quem permitiu, tendo poder para isso, que tudo aquilo ocorresse. E aí, não basta ter convicção. É preciso ter fatos. É preciso ter a confirmação da realidade. Muitas vezes é difícil. Ninguém dá nota em negócios corruptos. Ninguém assina recibo em negócios corruptos. É difícil. Mas o caminho legal não pode ser ignorado. Você não pode buscar caminhos alternativos. Porque o que dá autoridade ao juiz é a Constituição. É o poder que, em tese, emana do povo, do eleitor, do pagador de impostos, do cidadão. Se a Constituição é que autoriza aquele juiz a julgar, ele não pode julgar a revelia da Constituição. Ele perde imediatamente
toda a sua autoridade. Ainda que a sua convicção esteja correta. Ele não pode conduzir na direção que ele acredita é a verdadeira. É preciso enfrentar os fatos, escavá-los. É preciso se embrenhar na realidade para dela tirar provas. Não há outro meio. E quem faz isso é o Ministério Público. Quem faz isso são os procuradores. O juiz não deve ser alguém que se embrenha também em busca de provas. Ele deve esperar o que a acusação e defesa trarão para que ele tome sua decisão. Ele não pode combater a defesa porque ele tem convicção que os acusadores, os promotores, estão certos. Ou ele não pode combater os promotores porque tem certeza que a defesa está certa. Não pode. Ele tem de esperar que eles tragam o resultado de seu trabalho para que ele julgue. Mas, ao mesmo tempo, aí entra um terceiro elemento. O primeiro é a existência notória, óbvia, de uma corrupção sistêmica. O segundo é a iniciativa, a coragem de agir dentro do Poder Judiciário contra essa corrupção sistêmica, mas, no meio do caminho, essas qualidades são superadas pela vaidade, pela arrogância e pela vontade de produzir um resultado específico. Isso é inaceitável em qualquer tribunal e no trabalho de qualquer juiz, em qualquer instância. Seja uma decisão individual, seja em um colegiado, é inaceitável. E, claro, esse foi o grande trunfo da reação, a mesma que houve na Itália, houve no Brasil, a reação do poder estabelecido. Aquele elemento estranho. Aquela investigação que tinha precedentes, como o Castelo de Areia, que foi varrida, né? foi derrubada e, de certa maneira, aconteceu com ela o fenômeno que nos remete ao Orwell, que é o desaparecimento na história daquela investigação e daquele processo e daquela operação. Ficou ali pendurado um fio, porque a Carmen Lúcia decidiu que não poderiam, não deveriam, pelo menos por enquanto, fazer com que tudo aquilo que foi levantado na Castelo de Areia desaparecesse, fosse apagado. Então ficou ali um galho pendurado. Mas a árvore foi serrada impiedosamente. Mas os erros cometidos pelo Sérgio Moro e por muitos dos procuradores, esses erros foram o grande trunfo quando o sistema finalmente percebe que já tinha forças para reagir. E, claro, o papel do Supremo foi imprescindível. Porque, não há dúvida, se um juiz errou, se um juiz cometeu o gravíssimo erro de desviar-se do caminho legal e andou à margem da lei e da Constituição, o Supremo tem de derrubar aquilo, tem de anular, é óbvio. É óbvio. Agora, outra coisa é querer começar a desmoronar, a derrubar os acordos de leniência. Daqui a pouco vão começar a devolver as multas que foram pagas.
Então é preciso estancar isso agora. Porque os gravíssimos erros cometidos na operação, principalmente pelo Sérgio Moro, inclusive erros contra si mesmo, né? Ao deixar a magistratura para virar ministro, ele queria o Supremo. Se o Bolsonaro disse aqui na Bandeirantes que já tinha acordado com o Sérgio Moro que ele iria para o Supremo na vaga do Celso de Mello. Só que depois Moro e Bolsonaro se afastaram, romperam, o Moro saiu do governo. A história mudou. Mas é preciso não perder de vista que a corrupção aconteceu. Sistêmica. Mas a condução do Sérgio Moro e de vários procuradores foi inaceitável. E a reação, que aconteceria em algum momento de qualquer maneira, recebeu esse presente da atuação inadequada, errada, à margem do sistema legal, pelo próprio juiz Sérgio Moro, meu caro Danilo Gobato.